Depois do divórcio, Eva decidiu se livrar do tapete velho da entrada, aquele que o ex-marido sempre pedia para não mexer. Mas mal ela o sacudiu na soleira, algo caiu no chão com um baque surdo. Bem-vindos ao canal Recanto das Histórias. Antes de começarmos, escrevam de onde estão nos assistindo. Desejamos a todos uma boa escuta. Eva estava parada no meio do corredor, olhando para o cabide onde, até um mês atrás, estava pendurado o casaco dele. Agora balançava apenas seu velho cachecol e uma sacola de sacolas que ela vivia esquecendo de jogar fora. O apartamento, depois do divórcio, ficara grande demais, silencioso demais. Não que Geraldo falasse muito antes, não. Nos últimos anos, ele dizia muito pouco além de "o jantar está pronto", e você de novo com suas perguntas. Mas mesmo o silêncio dele era uma presença. Agora, vazio. A geladeira zumbia, a torneira da cozinha pingava de leve, e a televisão dos vizinhos murmurava do outro lado da parede. Era tudo. Apenas sons. O divórcio foi rápido, quase que por bem. Geraldo não fez escândalo, não barganhou. Só queria que tudo passasse em silêncio. Eva até se surpreendeu na época. Achava que seria pior. 22 anos juntos. A filha cresceu e foi estudar fora, e eles ficaram a sós, e de repente perceberam que não havia mais nada entre eles. Era o que ela pensava então. Simplesmente esfriaram, simplesmente se afastaram, simplesmente pararam de conversar sobre qualquer coisa. Geraldo levou seus pertences em 3 viagens, cada vez chegando com uma grande mochila esportiva, dobrando camisas, pegando livros, algumas pastas, e ia embora sem olhar para trás. Eva preparava um café para si mesma e ficava sentada na cozinha enquanto ele remexia nos cômodos. Assim era mais fácil. Passou um mês, depois o segundo. Eva foi aos poucos se acostumando ao novo ritmo. De manhã, café, trabalho na UBS até às 3, depois mercado, depois casa. Aos sábados ligava para a filha, Natália. A menina contava sobre a faculdade, o alojamento, um garoto do grupo paralelo. Eva ouvia, sorria e procurava não sobrecarregá-la com seus assuntos. Natália sabia do divórcio, ficou preocupada, convidou a mãe para visitá-la, mas Eva desconversava. "Deixa pra lá, eu não sou nenhuma velha, dou conta sozinha." E ela realmente dava conta. Arrumou os armários, jogou fora as revistas velhas que Geraldo empilhava na varanda e não deixava mexer. Reorganizou o depósito, levou 2 sacos para a igreja. O apartamento, aos poucos, ia se tornando só dela, sem os hábitos de outra pessoa, sem as proibições de outra pessoa. E então, certa tarde, voltando do trabalho, Eva parou diante da porta de entrada e olhou para baixo. O tapete. Aquele tapete, marrom escuro, com o estampado gasto que ficava na soleira havia tantos anos que ela já não se lembrava quando tinha aparecido. As beiradas estavam enroladas, poeira acumulada nas dobras, e a peça fazia tempo que pedia para ser jogada fora. Mas Geraldo nunca permitia que fosse retirada. Era uma daquelas estranhezas dele, às quais Eva, ao longo dos anos, havia se acostumado e deixado de notar. Se ela começasse a limpar o corredor, ele aparecia na hora. "Não mexa, eu mesmo arrumo." Se Eva dizia que queria comprar um tapete novo, ele dava de ombros. "Por que gastar dinheiro? Este aqui está bom." Certa vez, uns 5 anos atrás, Eva tentou lavar o tapete, jogá-lo na máquina, porque ele já estava cheirando. Geraldo se exaltou de um jeito que ela ficou sem reação. Gritou que ela sempre metia o nariz onde não era chamada, que os nervos dele já estavam à flor da pele, que ela tinha enlouquecido com aquele tapete. Eva foi para a cozinha para não alimentar a briga e nunca mais voltou ao assunto. Pensou, ora, todo mundo tem suas manias, mas agora Geraldo não estava mais ali. Nem ele, nem as suas regras, nem o seu resmungo. Eva tirou os sapatos, colocou a bolsa na sapateira e se agachou. O tapete era mais pesado do que parecia. O tecido denso, comprimido pelos anos, havia colado no chão. Eva puxou a beira e puxou. O tapete se soltou com um leve estalo, como quando se arranca um esparadrapo.
Embaixo dele, sobre o piso, havia ficado um retângulo escuro. O chão limpo não via a luz havia pelo menos 10 anos. Eva levantou o tapete com as 2 mãos, ajeitou o encaixe e sacudiu bem ali na soleira. E então, algo tilintou. Um objeto pequeno caiu no chão com um baque metálico abafado. Ricocheteou no rodapé e parou junto à parede. Eva largou o tapete e olhou para baixo. No chão, havia um pequeno molho com 2 chaves num anel fino. Uma comum amarelada como de caixa de correio. Na outra pendurava um chaveiro metálico com o número 47. Eva pegou o molho e rodou entre os dedos. Ela tinha certeza. Não era da porta do apartamento, nem da garagem, nem do sítio da sogra. Então, da dobra do tapete, escorregou uma folha de papel dobrada ao meio. Depois, alguns recibos pequenos e amarelados e uma fotografia, pequena, impressa em papel comum, do tamanho de um cartão postal. Eva sentou no chão ali mesmo, sem se preocupar com as meias ou com o piso sujo. Abriu a folha. As mãos tremiam levemente, mas não era de frio. Era um contrato de locação, uma cópia impressa, com carimbo e assinaturas. Apartamento de 1 quarto. Condomínio na outra ponta da cidade, apartamento número 47. Data de assinatura, início do ano anterior. Locatário, Meireles Geraldo Paulo. Eva releu a data 2 vezes. Início do ano anterior. O que significava que o apartamento havia sido alugado ainda quando eles moravam juntos. Quando ele chegava em casa todas as noites, sentava à mesa, comia as almôndegas, assistia ao noticiário e reclamava que o salário tinha atrasado de novo. Ela virou a fotografia. Nela, Geraldo estava num corredor. Não o deles, mas um desconhecido, com papel de parede claro e uma sapateira branca nova. Ele envolvia com o braço os ombros de uma mulher jovem, de cabelos escuros até os ombros. A mulher olhava para a câmera e sorria. Eva a reconheceu na hora. Olívia, a secretária do escritório dele, baixinha, arrumada, rosto redondo e uma pinta acima do lábio. Eva a tinha visto uma vez na festa de fim de ano da empresa, para a qual Geraldo a levara 2 anos atrás. Olívia ficara sentada no fim da mesa, rindo das piadas de alguém, e não olhou uma única vez na direção de Eva. Agora ficava claro por quê. As mãos ficaram completamente frias. Os ouvidos uniam, como se ela estivesse parada diante de uma janela aberta no inverno. Eva estava sentada no chão do corredor, em meio a pó, papéis e recibos, e sentia como algo dentro dela virava devagar, como uma pedra pesada que alguém deslocou do lugar. Ela começou a examinar os recibos, um por um, com cuidado, como se aquilo importasse. Loja de móveis, sofá, 17 mil. Loja de construção, varão, tinta, rodapé. Loja de eletrodomésticos, micro-ondas, chaleira. Datas do início ao fim do ano anterior. Cada recibo era pequeno, mas juntos compunham um quadro que deixou Eva mal. Ela se lembrou de como, no ano anterior, pedira a Geraldo para comprar uma chaleira nova. A velha já estava com defeito, o botão travava. Ele disse: "Aguenta, agora não tem dinheiro, é fim de mês." E o cachecol cinza de lã fina que Eva dera a ele no aniversário. Um dia simplesmente sumiu do cabide. Geraldo disse que provavelmente esquecera no táxi. Eva ficou chateada. O cachecol custara caro. Ela havia juntado dinheiro durante 1 mês inteiro para comprá-lo, e ele nem pediu desculpas. "É só um cachecol." Ele jogou na cara e foi para o quarto. Eva ia repassando essas lembranças uma a uma, como os recibos, e cada uma agora ganhava um peso diferente, uma cor diferente. Todos os "não tem dinheiro", todas as recusas, "não agora", "aguenta, mês que vem." Durante todo esse tempo havia dinheiro, só que indo para outro lugar, não para a família. Ela se lembrou de quando, certa vez, abriu o acesso ao banco no computador e ficou surpresa. O salário entrava certinho, mas a conta vivia vazia. Perguntou a Geraldo. Ele respondeu irritado: "Condomínio, gasolina, almoços. Quer contar também quanto vai em supermercado?" Eva acenou com a cabeça e não perguntou mais.
Mas agora, sentada no chão frio do corredor com esses recibos nas mãos, ela entendeu. Ele não apenas alugara um apartamento para outra mulher. Ele sustentava uma vida paralela às custas da família deles, às custas do silêncio dela, da confiança dela. A última coisa que ela se lembrou foram os dias anteriores ao divórcio, quando os papéis já haviam sido protocolados e Geraldo estava recolhendo os pertences. Ele voltou algumas vezes dizendo que tinha esquecido alguma coisa. Ficava muito tempo rondando pelo corredor, abria a sapateira, olhava atrás da prateleira de sapatos, murmurava para si mesmo. Uma vez, Eva saiu da cozinha e o viu ajoelhado junto à porta, passando a mão por baixo da sapateira. — O que você está procurando? Ela perguntou. — Ah, nada. Um molho velho deve ter caído por aí, respondeu ele sem olhar para ela. Eva deu de ombros e voltou para a cozinha. Pensou que eram os nervos, que uma pessoa está se divorciando e não consegue achar uma ninharia. Acontece. Agora tudo se encaixava. Ele estava procurando exatamente esse molho. A chave reserva do apartamento 47, escondida certa vez embaixo do tapete para não carregar consigo e não se comprometer, e havia esquecido exatamente onde havia colocado. E Eva nunca havia levantado o tapete em todos esses anos porque ele proibia. Eva recolheu todos os papéis devagar, juntou em uma pilha, pôs as chaves e a fotografia por cima e se levantou do chão. Os joelhos estavam dormentes, as costas fisgaram. Ela foi até a cozinha, ligou a chaleira, a nova, comprada depois do divórcio, e sentou à mesa. Diante dela estava uma pequena pilha de papéis que havia virado de cabeça para baixo tudo o que ela pensava sobre o próprio casamento. 22 anos. E assim. Eva estava sentada, olhando pela janela para o poste lá fora, e pela primeira vez não pensava em nada. Não chorava, não sentia raiva, não tentava entender. Simplesmente estava sentada, como uma pessoa que levou uma pancada e ainda não sentiu a dor. A chaleira ferveu, deu um clique e silenciou. Eva não se mexeu. Do apartamento vizinho veio uma risada, depois uma porta bateu no corredor. Depois silêncio outra vez. Ela não sabia quanto tempo ficou ali. Talvez meia hora, talvez uma hora. Quando por fim se levantou, lá fora já estava completamente escuro. Eva guardou os papéis na gaveta do cômoda, deitou na cama sem se trocar e ficou muito tempo olhando para o teto. O sono não vinha. Na cabeça, como num filme em câmera lenta, rolavam as imagens. O rosto dele no jantar quando dizia não tem dinheiro, a irritação dele com o tapete, o arrastar de pés no corredor nos últimos dias. Tudo agora parecia completamente diferente. Não as esquisitices de um homem cansado, mas um sistema de mentiras bem azeitado, no qual Eva não era esposa, mas cenário. Antes do amanhecer, ela finalmente cochilou. E quando acordou, a primeira coisa que fez foi olhar para o cômoda, onde estavam os papéis. Eles não foram a lugar nenhum, então não foi sonho. Eva se lavou, fez café, tomou de pé junto à janela e tomou uma decisão. Ela iria ao endereço do contrato. Não para fazer escândalo, não para chorar. Ela simplesmente queria ver com os próprios olhos, confirmar que era real, e olhar para o rosto dele quando ele percebesse que ela sabia. O ônibus chegou quase vazio naquela manhã de dia útil. Todo mundo já estava no trabalho. Eva sentou junto à janela, apertou a bolsa nos joelhos e ficou olhando as casas passando. Na bolsa havia um envelope com os papéis, o contrato, os recibos, a fotografia. Ela não sabia por que havia levado tudo aquilo. Talvez para que não parecesse depois que havia inventado tudo, talvez para mostrar a ele se ele começasse a negar, ou talvez simplesmente porque não conseguia deixar em casa, como se, com os papéis por perto, ela mantivesse o controle da situação. A viagem foi atravessando a cidade inteira. O ônibus sacudia nos buracos, o motorista freava bruscamente a cada parada e Eva vivia se agarrando no apoio. Ela olhava pela janela e não reconhecia aquela parte da cidade. Vinha por aqui raramente, só de passagem,
quando levava a Natália ao dentista particular do outro lado. O bairro ia mudando diante de seus olhos. No lugar dos prédios baixos de costume, iam surgindo novos condomínios, altos, com revestimento claro, pátios fechados e playgrounds de plástico colorido. Uma vida bonita. Uma vida alheia. Eva desceu no ponto certo e conferiu o endereço no contrato. Encontrou o prédio rapidamente. Ficava um pouco recuado, atrás de um estacionamento bem cuidado. Tijolo novo, 12 andares. Na entrada, uma porta de vidro com interfone e vasinhos de petúnias no parapeito do primeiro andar. Eva parou diante da entrada e ficou alguns segundos apenas olhando para cima. No prédio deles, a escada cheirava a mofo e gato. As paredes eram rabiscadas com caneta e a lâmpada do patamar queimava a cada 2 semanas. Geraldo sempre dizia: "O que você quer? O prédio é velho, onde vamos parar?" E ele mesmo, ao que parece, havia achado onde parar. Ela digitou o número do apartamento no interfone. Os chamados tocaram por um bom tempo, e Eva já estava achando que não havia ninguém. Então, a chamada foi atendida e uma voz feminina, sonolenta, mansa, disse: "Sim." "Entrega", disse Eva, a primeira coisa que lhe veio à cabeça. A porta apitou e se abriu. Eva entrou no prédio e sentiu a diferença imediatamente. Limpo, claro, paredes com reboco liso, não tinta descascada. Elevador novo, silencioso, com espelho e botões que não travam. 4º andar. Eva saiu do elevador e virou à esquerda. Portas idênticas, marrom escuras, com números bem arrumados. 45, 46, 47. Ela parou diante da porta e percebeu que estava respirando rápido demais. O coração batia em algum lugar na garganta, as palmas das mãos estavam úmidas. Por que ela estava aqui? O que diria? "Bom dia, sou a ex-esposa. Vim ver em que meu dinheiro foi gasto." Não. Eva não entendia muito bem por que havia vindo. Provavelmente precisava ver aquela porta, confirmar que era real, que atrás dela havia um apartamento real, uma mulher real, uma mentira real. Eva apertou a campainha. Silêncio do outro lado. Depois ouviram-se passos, leves, descalços sobre o laminado. Um clique na fechadura. A porta se abriu. Na soleira estava Olívia, sem penteado, sem maquiagem, num suéter comprido de baixo, do qual saíam tornozelos descalços. Caseira despenteada, nada parecida com a que Eva vira naquela festa de fim de ano. Naquele dia ela estava de vestido, com a boca pintada de vermelho vivo e um sorriso seguro. Agora diante de Eva estava uma mulher comum de uns 30 anos que havia acabado de acordar e ainda não entendia direito o que estava acontecendo. E então ela entendeu. Eva viu isso acontecer em 1 segundo, como o clique de um interruptor. Olívia piscou, recuou um passo e agarrou a maçaneta com força. Não perguntou: "Você veio ver quem?" Não perguntou: "O que a senhora precisa?" Simplesmente ficou ali parada, olhando para Eva com os olhos de quem foi apanhada. E aquele olhar foi suficiente. Alguns segundos de silêncio. Do apartamento vinha cheiro de café e de algo frito, ovo mexido ou panquecas. No chão do corredor havia um par de botas masculinas, marrom escuras, conhecidas. Eva se lembrava de quando as comprara com Geraldo, 3 anos atrás, num shopping center. Ele ficou um bom tempo escolhendo entre o marrom e o preto. Ela disse: "Leva o marrom, fica bem em você." "Quem é?" Ouviu-se uma voz lá dentro. Eva reconheceu aquela voz na hora. Grave, ligeiramente rouca de sono. 22 anos, ela a ouvia toda manhã. Passos pesados, arrastados em chinelos. Depois, no corredor, atrás de Olívia, apareceu Geraldo, de calça de moletom e camiseta, com uma xícara na mão. Ele vinha caminhando, olhando para a xícara e dizia no caminho: "Olívia, se for o motoboy de novo, fala que..." Ele ergueu os olhos, viu Eva e se calou. A xícara em sua mão oscilou, o café transbordou pela borda e pingou no chão. Geraldo não percebeu. O rosto ficou cinza, como se alguém tivesse tirado toda a cor dele. Ele estava parado no corredor de um apartamento alheio,
ao lado de uma mulher que não era sua esposa, e olhava para a ex-esposa parada na soleira, vendo tudo. O silêncio durou talvez 10 segundos, mas para Eva pareceu 5 minutos. Ela estava muito ereta, bolsa no ombro, mãos abaixadas. Não gritava, não chorava, não sacudia os papéis, apenas olhava. Depois ela abaixou a mão devagar, tirou o molho de chaves com o chaveiro 47 do bolso e estendeu para ele na palma aberta. Era isso que você estava procurando? Ela perguntou em voz baixa. Geraldo fitou as chaves. O pomo de Adão subiu e desceu, como se ele tentasse engolir alguma coisa. Olívia, atrás dele, recuou mais um passo e cruzou os braços sobre o peito, como se estivesse com frio. Eva! Ele começou, e a voz soava como a de alguém que foi acordado no meio da noite. Olha, isso não é o que você está pensando. E o que eu estou pensando? Eva não retirou a mão. As chaves brilhavam na palma sob a luz da lâmpada. É um apartamento. Eu alugava por um tempo. Para o trabalho. Eu precisava de um lugar para o trabalho, Eva repetiu. E na voz dela não havia raiva nem sarcasmo, apenas uma constatação cansada. Com o sofá de 17 mil e o micro-ondas do nosso orçamento. Geraldo engoliu em seco, olhou para Olívia, depois de novo para Eva. Eu ia te explicar tudo. Sério, só não tive tempo. 22 anos não teve tempo. Eva não levantava a voz, falava como se estivesse ditando um endereço nos correios, igualmente, claramente, sem entonação. E por isso era ainda mais pesado para Geraldo do que se ela estivesse gritando. Olívia estava funda no corredor e calada. Eva olhou além de Geraldo para dentro do corredor daquele apartamento e começou a reconhecer as coisas. O cachecol cinza de lã fina estava pendurado no gancho perto do espelho. Aquele mesmo que ela dera de presente no aniversário. Aquele que ele esquecera no táxi. E no encosto da cadeira no cômodo, Eva se inclinou ligeiramente e viu de relance. Estava uma manta verde de lã com franjas nas bordas. Eva a comprara no outono passado e 1 semana depois ela desapareceu. Geraldo disse, a traça deve ter jogado fora. Eva ficou chateada. A manta não tinha sido barata. Ele não estava simplesmente mentindo. Ele estava construindo uma segunda vida com as peças da primeira, carregando pedacinho por pedacinho o cotidiano deles e trazendo para cá, para esse apartamentinho caprichado com papel de parede novo, para a mulher que era mais jovem, mais quieta e não fazia perguntas. Geraldo, disse Eva, e ele estremeceu ao ouvir o nome completo, sem o G costumeiro. Não vou conversar com você aqui. Vim por uma única razão. Confirmar. Confirmar o quê? Ele forçou. Que eu não me enganei. Eva abaixou a mão e as chaves escorregaram de volta para o bolso. Ela se virou e foi em direção ao elevador. Atrás dela, soou a voz de Olívia, um sussurro rápido e assustado. Geraldo, você disse que ela não sabia. E a resposta dele, raivosa e sufocada. Cala a boca, agora não. Eva apertou o botão do elevador e ficou parada, olhando para as portas fechadas. O coração ainda batia rápido, mas as mãos já não tremiam. Atrás dela, uma porta bateu. Geraldo saiu para o patamar. Eva, espera. Ela não se virou. Eva, vamos conversar como gente adulta. O que você está arranjando? A gente já se divorciou. O que te importa onde eu moro? O elevador chegou. As portas se abriram. Eva entrou e só então se voltou para ele. Geraldo estava parado no corredor, descalço, com a camiseta amarrotada e uma mancha de café nas calças. Ele já não era aquele homem seguro que durante 22 anos controlara tudo em casa, do orçamento ao tapete da entrada. Era um homem apanhado em flagrante, e toda a compostura havia escorrido dele como aquela gota de café da xícara. Me importa sim, disse Eva, porque você pagou por tudo isso com o nosso dinheiro em comum, e vou provar isso. As portas do elevador se fecharam. Eva desceu, saiu do prédio e foi em direção ao ponto de ônibus. As pernas estavam bambas, a cabeça leve e vazia,
como depois de uma longa doença, quando se sai pela primeira vez na rua. Ela sentou num banco perto do ponto e ficou simplesmente parada por uns 10 minutos, olhando os carros que passavam. Era uma sensação estranha. Não raiva, não mágoa, não dor. Algo diferente. Como se você tivesse vivido por muito tempo num quarto com um espelho torto e se acostumado com o próprio reflexo, e então alguém te mostrasse um espelho normal e você visse que tudo estava entortado. Não você, o mundo ao redor. Todas as palavras dele, as promessas, as desculpas, tudo eram escoras para que o espelho torto não caísse. E ela ficou ali do lado, acreditando que era assim mesmo que devia ser. O ônibus chegou e Eva sentou no mesmo lugar, junto à janela. Do outro lado do vidro, passavam as mesmas casas novas, os mesmos playgrounds, os mesmos carros estacionados. Mas agora Eva via tudo de outro jeito. Ela não pensava em Geraldo, não pensava em Olívia. Pensava em si mesma, naqueles anos em que toda noite colocava um prato de jantar para ele e perguntava como tinha sido o dia. E ele mastigava as almôndegas dela e mentia, dia após dia, mês após mês. E nunca vacilou, nunca se enganou, nunca a olhou de um jeito que fizesse ela desconfiar. Eva voltou para casa na hora do almoço, tirou os sapatos no corredor, olhou para o retângulo escuro no piso, a marca deixada pelo tapete, e foi até a cozinha. Ligou a chaleira, tirou da bolsa o envelope com os papéis e colocou na mesa. Serviu chá, sentou e ficou muito tempo assim, abraçando a xícara com as duas mãos, aquecendo os dedos. Na cozinha o relógio batia, pela janela pombos caminhavam na cornija, e lá embaixo, no pátio, uma mulher chamava uma criança. "Marquinho, vem para casa, Marquinho, estou mandando." Eva tomou um gole de chá, pousou a xícara e pegou o celular. Procurou na agenda o número de Sandra, ex-colega de faculdade que trabalhava como advogada em direito de família. Elas não se falavam havia uns 3 anos, desde o divórcio de Sandra. Eva, de modo geral, mal conversava com alguém. Não queria pena, não queria perguntas, mas agora não precisava de amiga, precisava de especialista. Sandra atendeu no terceiro toque. "Eva, que surpresa! O que aconteceu?" "Sandra, preciso de uma consulta, não por telefone. Posso ir amanhã?" "Claro." "Mas que caso é?" Eva fez uma pausa. Depois disse: "Encontrei umas coisas depois do divórcio e acho que a partilha de bens precisa ser revista." Do outro lado da linha, Sandra também ficou em silêncio por um momento. Depois disse com calma, profissionalismo, sem perguntas desnecessárias: "Vem amanhã às 10. Traz tudo o que encontrou. A gente resolve." Eva pousou o telefone e olhou pela janela. O poste lá fora ainda não havia acendido. Era cedo demais. O dia ia minguando devagar, e o céu tomava aquela cor cinza arroxeada que só existe no outono. Eva estava sentada e, pela primeira vez em todo esse tempo, sentiu algo parecido com um chão firme sob os pés. Não alegria, não alívio, simplesmente clareza. Ela sabia o que iria fazer a seguir, não porque quisesse se vingar, mas porque não queria mais fingir que nada havia acontecido. O escritório de Sandra ficava no segundo andar de um velho prédio espremido entre uma farmácia e um ateliê. Eva subiu pela escada rangente, empurrou a porta com a placa "Consultório Jurídico" e se viu numa pequena recepção que cheirava a café e a papel. A secretária, uma senhora de óculos com cordão, acenou para a porta no fundo do corredor. "Doutora Sandra está esperando." Sandra estava sentada atrás de uma mesa coberta de pastas, digitando algo rapidamente no notebook. Quando viu Eva, levantou, abraçou-a brevemente, de modo prático, e apontou para a cadeira à frente. "Senta." "Já há café?" "Não, obrigada. Vamos direto ao assunto." Sandra sentou, uniu as mãos sobre a mesa e olhou para Eva atentamente, como um médico que já está suspeitando do diagnóstico, mas aguarda o paciente contar por si mesmo. Eva tirou o envelope da bolsa, abriu e espalhou tudo sobre a mesa. O contrato de locação, os recibos, a fotografia, o molho de chaves.
Organizou com cuidado, em fila, como peças de exposição. Sandra tomou o contrato em silêncio, correu os olhos, deixou de lado. Depois os recibos, um por um, lendo devagar as datas e os valores. A fotografia olhou por último, demorou no rosto de Geraldo e a colocou de volta sobre a mesa, com a face virada para baixo. Conta tudo, ela disse. Tudo do começo. E Eva contou. Desde o princípio, desde o tapete, desde aquela tarde em que decidiu arrumar o corredor. Como as chaves caíram, como desdobrou o papel, como foi até o endereço, como Olívia abriu a porta e no rosto dela não havia surpresa, apenas medo, como Geraldo saiu para o corredor com a xícara de café e ficou branco. Como ela reconheceu as próprias coisas no apartamento alheio, o cachecol, a chaleira, a manta. Sandra ouvia sem interromper. Só perguntou uma vez. O apartamento está em nome dele? Eva acenou com a cabeça. No contrato, o locatário era Meireles Geraldo Paulo. Sandra anotou algo no bloco e continuou ouvindo. Quando Eva terminou, o silêncio se instalou no escritório. Do outro lado da parede, na farmácia, tilintou um sininho na porta. Sandra se recostou na cadeira e ficou em silêncio por alguns segundos, tamborilando a caneta no bloco. Então, ela disse por fim, o que você encontrou é bom, mas para o tribunal precisamos de mais. Os recibos são prova indireta. Precisamos dos extratos da conta bancária conjunta, todo o movimento durante o período do contrato de locação. Se mostrarmos que da conta em comum saíam regularmente valores que coincidem com o aluguel e com essas compras, já é um argumento sólido. Posso solicitar o extrato? Perguntou Eva. A conta era conjunta, mas depois do divórcio não a uso mais. Pode. Você era cotitular da conta, e o banco é obrigado a fornecer o histórico de operações durante o período em que a conta esteve ativa. Escreve um requerimento. Leva o RG e a certidão de divórcio. Vou te dar o modelo. Sandra abriu a gaveta da mesa, tirou um formulário e começou a preencher à mão. Rápido e de memória. Mais um ponto. Ela continuou sem levantar a cabeça. A partilha de vocês foi por acordo ou por sentença judicial? Por acordo. Ele propôs. Eu aceitei. O apartamento ficou comigo. O carro ficou com ele. O resto dividido ao meio. E as economias? Que economias, Sandra? Eva deu um sorriso sem graça. Ele sempre dizia que não tinha dinheiro. Eu acreditava. Na conta, na hora do divórcio, havia uns 20 mil. Dividimos ao meio. Sandra ergueu os olhos e olhou para Eva por cima dos óculos. Esse é o ponto central. Se provarmos que ele sistematicamente desviava recursos do orçamento familiar para manter outro apartamento e outra mulher, o acordo de partilha pode ser contestado, porque foi firmado com base em informações incompletas. Você não sabia que parte do dinheiro em comum já havia sido gasto por ele sozinho? Não sabia. Isso se chama comportamento de má-fé na partilha. E o que isso significa na prática? Na prática, o juiz pode rever as condições da divisão e condená-lo a compensar a sua parte dos valores gastos sem o seu conhecimento. Os montantes podem não ser enormes, mas ao longo de 1 ano e meio pode ter acumulado bastante. Aluguel, móveis, eletrodomésticos, despesas do dia a dia, somando tudo, são dezenas de milhares. Eva ficou em silêncio. Dezenas de milhares. O mesmo dinheiro que nunca havia. Que não dava para uma chaleira nova, para reformar o banheiro, para uma jaqueta de inverno para Natália quando ela ainda morava em casa. Cada vez Geraldo franzia a testa e dizia: deixa para o mês que vem, agora não dá. E o dinheiro, enquanto isso, ia para um sofá alheio e um micro-ondas alheio. Faço tudo o que for necessário, disse Eva. As 2 semanas seguintes ela passou em bancos, em filas e diante do scanner de documentos. Conseguiu o extrato. Uma pilha grossa de folhas em letra miúda, onde cada linha era uma operação. Trouxe tudo para Sandra. Elas ficaram numa noite no escritório. A secretária já havia ido embora. No corredor ardia apenas a lâmpada de serviço e examinaram o extrato linha por linha.
Sandra ia passando o dedo pelas colunas e marcando com marcador os valores relevantes. Olha aqui. Todo mês uma transferência no mesmo dia, mesmo valor. É o aluguel. E aqui. Ela virou a página. Compras avulsas, loja de móveis, construção, eletrodomésticos. Tudo coincide com os recibos que você achou. Qual é o total? Perguntou Eva. Sandra pegou a calculadora, apertou os botões rapidamente, anotou o número nas margens do extrato e mostrou a Eva. Esse é o valor em 14 meses. Só o que passou pela conta conjunta. Se ele pagou mais alguma coisa em dinheiro, isso a gente não vai conseguir rastrear. Eva olhou para o número. Era maior do que esperava. Muito maior. Com esse dinheiro teria dado para reformar o apartamento ou para ajudar Natália a pagar um quarto quando ela pediu para sair do alojamento, ou simplesmente para viver direito, sem contar cada centavo antes do salário. Entramos com processo? Perguntou Sandra. Entramos. Sandra preparou o requerimento em uma semana. Eva assinou os papéis na mesma mesa de cozinha, onde por tantos anos serviu o jantar a Geraldo. Assinou com letra firme e caprichada, sem uma única tremida. Uma cópia do requerimento foi enviada a Geraldo pelos correios. A reação chegou na mesma noite. O celular tocou quando Eva já estava deitada e passava a vista pelo feed de notícias para se distrair. Na tela apareceu Geraldo. Ela ficou um bom tempo olhando para a tela piscando, depois atendeu. O que você está fazendo? A voz era raivosa, sufocada, como se ele falasse com os dentes cerrados. Que processo, Eva? A gente já resolveu tudo, já assinou tudo. Você ficou com o apartamento. O que mais quer? Fiquei com um apartamento em que você em 20 anos não fez reforma, porque não tinha dinheiro. Mas dinheiro tinha, só que ia para outro lugar. Que absurdo! Que dinheiro! Você nem trabalhava direito. Eu era o único a sustentar tudo. Eu trabalhei, Geraldo. A vida toda trabalhei. E o meu salário também ia para a conta em comum, da qual você pagava o aluguel do apartamento de outra pessoa. Pausa. Eva ouvia a respiração dele, pesada, com um leve sibilo, como ficava quando se irritava e não encontrava palavras. Olha, ele disse, já mais baixo, já em outro tom. Vamos nos encontrar e conversar como gente, sem advogados, sem processo. Por que levar isso a público? Por que você levou de lá de casa tudo o que pôde? Ela desligou e tirou o som. O celular ficou piscando com chamadas entrantes por um bom tempo. Geraldo ligava repetidas vezes, depois começou a mandar mensagens. Eva não leu, virou o celular com a tela para baixo na mesinha de cabeceira e apagou a luz. As ligações continuaram todos os dias. No começo, raivosas. Vai se arrepender, vou achar uma advogada melhor, você não sabe com quem está lidando. Alguns dias depois, o tom mudou. Geraldo passou a ligar de dia no intervalo do almoço, quando Eva estava no trabalho. Ela atendia uma vez em cada 5. Ficava parada rapidamente no corredor da UBS e ouvia. Eva, vamos com calma. Não nego que tinha um apartamento. Bom, aconteceu e aconteceu. A gente já se divorciou. Por que mexer nisso? Porque você pagava com o nosso dinheiro. Bom, não exatamente com o nosso. Bom, está bem, em parte. Mas eu podia gastar o meu também. Quem vai separar agora? A advogada vai separar. E ela desligava. Mais uma semana e começaram as súplicas. A voz de Geraldo era diferente. Quieta, suplicante, quase miserável. Ele ligava tarde da noite, quando Eva já tomava chá na cozinha, e dizia coisas que nunca havia dito antes. Eu errei, eu sei, mas a Olívia, ela não significa nada para mim. Sério, foi uma besteira. Eu me perdi, estava mal, entende? No trabalho, pressão, em casa você ficava calada o tempo todo. Não sabia para onde correr. Eu ficava calada porque você não conversava, Eva respondeu. E para onde correr você sabia muito bem. Para o apartamento 47. Eva, Geraldo, não vou discutir isso com você, tudo pelo processo. Ela desligou e terminou o chá. As mãos não tremiam, a voz não falhou. Pela primeira vez em 22 anos, ela falava com ele como igual, não como uma mulher que aprendera a ceder para não ter briga. Soube de Olívia por acaso. Sandra ligou alguns dias depois e disse de passagem:
Olha, fui investigar. Sua Olívia, pelo jeito, foi embora daquele apartamento. O contrato de locação foi rescindido. O dono confirmou. Ela juntou as coisas e sumiu. Não deixou o endereço. Rápido, disse Eva. Elas sempre somem rápido, enquanto o homem tem dinheiro e um segredo para guardar. Assim que o segredo vem à tona e cheira a processo, ninguém existe. Eva imaginou como tinha sido. Como Geraldo chegou naquele apartamento, talvez com flores, talvez com desculpas, e Olívia não estava. Coisas arrumadas, chaves em cima da mesa, a pia limpa, nem bilhete, nem explicação. Simplesmente desapareceu como se nunca tivesse existido. E Geraldo ficou parado em meio a um apartamento vazio que cheirava a um perfume alheio e a pó, e entendeu que ficara sozinho. Sem esposa, sem amante, sem dinheiro e sem aquela bela vida dupla que construíra com tanto esmero. Eva não sentia prazer maligno. Aquela imagem não lhe dava satisfação. Era mais um vazio, como quem olha para um incêndio alheio. Assustador, mas aquela casa não era sua. Já não era. O processo foi marcado um mês depois. Eva se preparou com calma. Sandra conduzia o caso com segurança. Os documentos estavam em ordem, as provas nas mãos. Na véspera da audiência, Eva dormiu mal, mas não de medo, por causa de uma estranha sensação de que, no dia seguinte, algo terminaria de vez. Não o casamento. Esse já estava terminado. Mas aquela versão da vida em que ela era esposa, dona de casa, parceira. A versão que, como ficou claro, existia apenas na cabeça dela. De manhã ela colocou o terno cinza que costumava usar nas reuniões de pais quando Natália ainda estava no colégio. O terno era sóbrio, arrumado e ficara um pouco grande. Eva havia emagrecido nos últimos meses sem perceber. Olhou para si mesma no espelho do corredor, ajeitou o colarinho e saiu. No fórum estava fresco e cheirava a piso encerado. Sandra esperava na entrada da sala, de vestido escuro, com uma pasta embaixo do braço, concentrada e tranquila. Sentaram lado a lado. Sandra organizou os documentos e disse baixinho: "Fala só a verdade, curto e objetivo, o resto é comigo." Geraldo veio com um advogado, um rapaz novo de terno justo que folheava os papéis com ar de quem acabara de recebê-los. Geraldo sentou em frente, sem olhar para Eva. Havia emagrecido, com olheiras fundas, a camisa amassada. Eva o olhou e pensou que pela primeira vez em todos esses meses ele parecia de verdade, sem a máscara do marido atencioso, sem o papel do provedor cansado. Apenas um homem apanhado mentindo, que não sabia como se livrar disso. A audiência começou. Sandra falava com precisão, dispondo os documentos diante da juíza, um por um. O contrato de locação, os extratos bancários, os recibos. Explicou. Durante o casamento, o réu sistematicamente usava recursos do orçamento familiar para manter uma moradia separada e outra mulher, ocultando isso da esposa. O acordo de partilha foi assinado pela autora com base em informações incompletas. Ela não sabia da existência das despesas ocultas. O advogado de Geraldo tentou contestar. Disse que os gastos eram insignificantes, que Geraldo tinha o direito de dispor dos próprios recursos, que a vida pessoal do réu não era objeto do processo. Sandra rebateu com calma. A questão não é a vida pessoal, é a obrigação financeira no casamento. Conta conjunta significa dinheiro conjunto. Saques sistemáticos sem o conhecimento do outro cônjuge são motivo para a revisão da partilha. A juíza, uma senhora de uns 50 anos, cabelo curto e olhos cansados, ouvia os dois lados em silêncio, fazendo anotações. Depois pediu a Eva que respondesse a algumas perguntas. "Você sabia da existência do apartamento alugado durante o casamento?" "Não", disse Eva. "Soube depois do divórcio." "Como ficou sabendo?" "Encontrei documentos escondidos no apartamento." "Você buscou esclarecimentos com o réu?" "Sim. Fui ao endereço e me certifiquei pessoalmente." Ele confirmou. O réu tentou explicar as despesas. Primeiro disse que o apartamento era para o trabalho, depois que era temporário, depois que a Olívia não significava nada para ele. As explicações mudavam todo dia.
Na sala, alguém deixou escapar um riso no banco ao lado, um casal de idosos esperando sua audiência. A mulher cutucou o marido com o cotovelo. Geraldo olhava para a mesa e rodava uma caneta entre os dedos. O advogado sussurrou algo em seu ouvido, mas Geraldo apenas balançou a cabeça. Sandra concluiu. O total documentado de gastos do orçamento familiar para a manutenção do apartamento alugado, ela citou o valor, foi despendido pelo réu sozinho, sem o conhecimento nem o consentimento da autora. Com base nisso, ela pedia a revisão das condições da partilha e a condenação do réu a compensar metade do valor indicado. A juíza declarou o intervalo. Eva e Sandra saíram para o corredor. Sandra pegou água no bebedouro e estendeu um copinho a Eva. Você foi ótima. Direto ao ponto, sem rodeios. O que acha? Perguntou Eva, apertando o copinho entre as mãos. Acho que a decisão vai ser a nosso favor. A base probatória é sólida e a juíza está vendo isso. O advogado dele, honestamente, foi fraco. Não apresentou nada concreto. O intervalo durou uns 20 minutos. Eva ficou parada junto à janela no corredor, olhando para o pátio, asfalto cinza, carros estacionados, uma árvore com as folhas todas caídas. Geraldo passou por ali, sem o advogado. Parou como se quisesse dizer alguma coisa. Depois desistiu e foi embora. Eva reparou que ele andava mais curvado do que antes e que os sapatos eram aqueles mesmos, os marrons que ela havia ajudado a escolher. Quando a sessão retomou, a juíza leu a sentença. O pedido é deferido parcialmente. O juízo reconhece que o réu efetuou gastos do orçamento comum sem o conhecimento da cônjuge durante o casamento. As condições do acordo de partilha são revistas. O réu fica obrigado a compensar a autora pela metade das despesas documentalmente comprovadas. O valor arbitrado foi um pouco menor do que Sandra havia pedido. O juízo não levou em conta alguns recibos que não podiam ser associados com certeza ao apartamento alugado, mas a parte principal foi reconhecida. Geraldo ouviu a sentença em silêncio. O advogado recolheu os papéis e saiu depressa. Geraldo ficou sentado, olhando para a frente. Eva se levantou, pegou sua cópia da sentença, colocou na bolsa e foi até a saída. Parou nos degraus do fórum. Era outono. O ar cheirava a folhas molhadas e escapamentos. Eva abotoou o casaco até o queixo, ajeitou a bolsa no ombro e respirou fundo. Não de vitória, não de alívio, apenas fundo como alguém que carregou algo pesado por muito tempo e finalmente pôs no chão. Sandra veio logo atrás, ficou ao lado dela. Bom, vamos para casa? Vamos, disse Eva. Elas desceram os degraus e foram ao ponto de ônibus. No meio do caminho, Sandra disse, sabe o que me surpreendeu? Ele nunca pediu desculpas, em toda a audiência. Eva acenou com a cabeça. Ela também havia notado, mas não ficou surpresa. Em 22 anos, Geraldo nunca pediu desculpas nem pelas mentiras sobre o dinheiro, nem pelos gritos por causa do tapete, nem pelo cachecol sumido. Simplesmente não sabia fazer isso, ou não achava necessário. E agora, mesmo tendo sido apanhado, desmascarado e condenado, estava sentado em silêncio. Não porque estivesse sofrendo, mas porque ainda achava que não tinha nada para se desculpar. Eva voltou para casa ainda com luz do dia, abriu a porta, entrou no corredor e parou. Tudo como de costume. A sapateira com espelho, o cabide, os sapatos velhos junto à parede e o tapete. Estava no canto, enrolado, encostado na parede como um guarda-chuva esquecido. Eva nunca o jogara fora naquela primeira noite. No começo não havia jeito. Os papéis, as ligações para Sandra, a ida ao endereço, depois ficou envolvida com os bancos e os documentos, e o tapete ficou quieto no canto, esperando. Eva tirou os sapatos, pendurou o casaco e foi para a cozinha. Ligou a chaleira, tirou do freezer manteiga e pão, cortou uma fatia, passou manteiga e sentou junto à janela. Comeu devagar, olhando para o pátio. Lá embaixo, crianças andavam de bicicleta pelo último asfalto seco, e uma mãe jovem com carrinho estava parada perto do prédio falando ao telefone. Uma tarde comum, um pátio comum, mas dentro de Eva
havia algo diferente. Não exatamente alegria. Até a alegria estava longe, mas uma quietude verdadeira, não vazia. Como se há muito tempo uma televisão estivesse ligada no quarto ao lado, e ela havia se acostumado tanto que não ouvia mais, e então alguém a desligou. E deu para ouvir o tic-tac do relógio, o farfalhar do vento lá fora, o gorgolejo da água no radiador. O mundo não foi a lugar nenhum, simplesmente ficou quieto. Eva terminou o sanduíche, tomou o chá e voltou para o corredor. Olhou para o tapete no canto. O tecido estava sujo, gasto até ficar esbranquiçado, com as beiradas enroladas, cheirando a pó e a piso velho. Eva o pegou com as 2 mãos, ajeitou para carregar melhor e saiu do apartamento. Desceu pela escada. 2 andares, as pernas ainda funcionam. No pátio estava fresco, cheirava a terra molhada e levemente a fumaça. Algum vizinho estava queimando folhas nos fundos, mesmo sendo proibido há muito tempo. As lixeiras ficavam atrás da esquina do prédio, perto das garagens. Eva chegou até elas, levantou a tampa e enfiou o tapete para dentro. O tecido caiu no fundo com um baque suave. Eva baixou a tampa e ficou parada, segurando a beira fria de metal. Ficou parada, olhando para a lixeira fechada, como se esperasse alguma coisa. Depois largou a borda, sacudiu as palmas das mãos e foi de volta. Na metade do caminho para o prédio, olhou para trás. A lixeira estava do mesmo jeito, nada havia mudado. Mas Eva teve a impressão de que estava mais leve. Não no peso, mas em geral, no corpo, nos ombros, no passo. Como se tivesse tirado um casaco que usava há tanto tempo que esquecera que era possível tirá-lo. Na primeira semana depois do processo, Eva simplesmente viveu. Foi trabalhar na UBS, atendeu pacientes, preencheu prontuários, almoçou na copa com colegas. Nada de especial. Mas as pequenas coisas começaram a mudar. Ela percebeu isso nem de imediato. Primeiro inconscientemente, depois já com clareza. Por exemplo, certa manhã ela estava parada no corredor e percebeu que o piso perto da porta, aquele retângulo escuro onde por anos ficara o tapete, não a incomodava mais. Eva foi a uma loja de utilidades e comprou um tapetinho pequeno, claro, de pelo curto, agradável ao tato, e pôs na entrada. Ficou em cima dele de meias e pensou: é tão simples assim. E normal. Sem nenhum segredo embaixo. Depois foi o corredor inteiro. Repintou as paredes. Antes eram verde pálidas, uma cor que Geraldo escolhera 15 anos atrás e não deixava mudar. Cor normal, o que você não gosta, dizia ele quando Eva tocava no assunto de reforma. Agora Eva foi à loja. Ficou um bom tempo diante dos mostruários de tintas, tocou as amostras e escolheu um bege quente, quase pêssego. A atendente, uma garota nova com piercing no nariz, perguntou: para quantos metros quadrados? Eva calculou e disse: corredor e hall de entrada, uns 6 metros. A garota calculou, entregou o pote e o rolo, e Eva foi para casa pintar as paredes. Pintou em 2 noites. A primeira vez na vida que fazia isso sozinha, antes qualquer reforma, era responsabilidade de Geraldo, que se encarregava adiando-a para sempre. Eva pingou tinta nos jeans velhos, sujou a testa, uma vez pisou na bandeja e deixou uma pegada bege no chão. Mas quando terminou, ficou parada no corredor olhando para as paredes novas, e algo lá dentro cedeu mais um clique, como um parafuso que vão soltando devagar. Depois a cozinha. Não reforma, só organização. Eva tirou do armário de cima uma pilha de pratos velhos que Geraldo trouxera da mãe dele e não deixava jogar fora. É recordação. Não mexa. Os pratos eram pesados, com uma borda marrom, um deles rachado. Eva os embalou com cuidado numa caixa e deixou no patamar entre os andares da escada, como se faz quando a coisa ainda serve, mas você não precisa mais. Até à noite a caixa havia sumido. Alguém levou. Bom assim. Ela começou a ligar para as pessoas. Não de uma vez, aos poucos. Primeiro para Teresa, uma velha amiga de trabalho com quem tinha perdido o contato. Depois Geraldo começou a resmungar. De novo a sua Teresa. Vocês ficam tagarelando 3 horas.
Eva foi ligando menos, depois parou de vez. Teresa não ficou magoada. Ela mesma passara por um divórcio 5 anos antes e entendia tudo. Quando Eva ligou e disse: "Teresa, oi, sou eu. Faz tempo que não falamos." Teresa riu e respondeu: "Finalmente, no sábado num café eu pago." Elas se encontraram numa cafezinho na esquina que cheirava a canela e baunilha e ficaram 3 horas. Eva contou tudo: o tapete, as chaves, o apartamento 47, o processo, como Olívia abriu a porta e no rosto dela não havia surpresa, apenas medo, como Geraldo foi para o corredor com a xícara de café e ficou branco. Como ela reconheceu suas coisas num apartamento alheio: o cachecol, a chaleira, a manta. Teresa ouvia, balançava a cabeça, servia mais café e não disse uma única vez: "Eu bem que te avisei." Em vez disso disse: "Sabe o que importa de verdade? Você não quebrou. Podia ter se sentado e chorado, mas você foi e resolveu." "Eu chorei", Eva confessou. "Uma noite depois de voltar daquele apartamento. Mas de manhã foi a advogada, e isso é força. Não pense que gente forte não chora. Gente forte chora, e no dia seguinte vai ao escritório do advogado." Eva sorriu. Pela primeira vez em muitas semanas, de verdade, sem esforço, sem educação. Depois ligou Natália, o telefonema habitual de sábado, mas desta vez Eva não desconversou nem disse que estava tudo bem. Contou à filha sobre o processo, resumido, sem detalhes, mas com honestidade. "Mãe", disse Natália depois de um silêncio, "eu fico tão com raiva dele, simplesmente com muita raiva." "Não precisa ficar com raiva", Eva respondeu. "É a vida dele, a escolha dele. A gente agora é separado." "Mas ele mentiu para você por tantos anos." "Sim, mas eu não me engano mais, e isso é o que importa." Natália ficou em silêncio, depois disse: "Mãe, vou aí no próximo fim de semana. Quero te abraçar. Vem, faço almôndegas." Suas almôndegas são um argumento sério. As duas riram, e Eva sentiu algo aquecer lá dentro. Não de repente, mas devagar, como um radiador frio para o qual finalmente deixam entrar água quente. As semanas passaram. O outono cobriu a cidade de chuva fina e anoiteceres precoces. Eva se acostumou ao novo ritmo. Trabalho, casa, às vezes café com Teresa, às vezes uma caminhada no parque se o tempo deixasse. Ela se inscreveu na biblioteca, não para pegar livros, mas para o clube de tricô que se reunia lá às quintas. 5 mulheres de diferentes idades, agulhas, chá em garrafinhas e conversa sobre nada. Eva não tricotava havia 20 anos. Os dedos não obedeciam. Os pontos escorregavam. Mas isso não importava. O que importava era estar sentada entre pessoas e sentir que a vida não havia acabado, apenas virado numa outra direção. O reencontro com Geraldo aconteceu no meio do outono. Eva entrou depois do trabalho num supermercado. Precisava de manteiga, arroz e sabão em pó. Estava parada na prateleira dos cereais, comparando preços, quando ouviu uma voz conhecida atrás de si. "Eva." Ela se virou. Geraldo estava parado com uma cestinha em que havia pão, um pacote de salsichas e uma garrafa de iogurte. Kit de solteiro. Estava mais velho do que 2 meses atrás no fórum. Rosto encovado, barba por fazer, o casaco mal abotoado com um botão errado. Sob os olhos não mais olheiras, mas bolsas de verdade, escuras e inchadas. "Oi", disse Eva com neutralidade. "Oi, como você está?" "Bem." Pausa. Geraldo passou a cestinha de uma mão para a outra, olhou para a prateleira de cereais, depois de novo para Eva. "Olha, eu queria dizer que, bom, no geral, você tinha razão. Em tudo. Eu devia ter... Bom, tinha que ter feito de outro jeito." Eva olhou para ele e esperou. Talvez agora ele finalmente dissesse "me perdoa." Talvez agora saísse dele algo verdadeiro, sem desculpas e sem manobras. Mas Geraldo se calou, mastigou os lábios e acrescentou: "A Olívia, aliás, foi embora de vez. Agora estou sozinho." Era tudo. Nem pedido de desculpas, nem arrependimento. Apenas queixa. "Estou sozinho."
como se Eva devesse ter pena. Como se ele ainda não entendesse que a questão não era a Olivia, nem o apartamento, nem sequer o dinheiro. A questão era que por 22 anos ele a olhou nos olhos e mentiu. E mesmo agora, parado no supermercado com salsichas na cestinha, não conseguia dizer um simples "me perdoa" de gente. Lamento que você esteja se sentindo sozinho, disse Eva, mas não posso te ajudar com isso. Ela pegou o arroz no seu pacote, acenou para ele e foi ao caixa. Não se virou. Não porque estivesse com raiva e não porque quisesse provar algo. Simplesmente não havia razão para olhar para trás. No caixa, bem à sua frente, uma vovozinha tinha um maço de cupons e a fila andava devagar. Eva ficou parada, segurando o seu pacote, e pensava, não em Geraldo em si mesma, em como antes, depois de um encontro assim, ela ficaria acordada a noite toda, passando as palavras dele na cabeça, procurando nelas algum sentido oculto, duvidando de si mesma se havia agido certo. E agora nada. Encontrou, conversou, foi embora, como com um vizinho de prédio. À noite, Eva chegou em casa, arrumou as compras, fez arroz com manteiga, simples como na infância, quando a mãe punha um prato na frente dela e dizia, come, filha, arroz é força. Comeu, lavou a louça, enxugou a mesa, foi para o corredor, ficou em pé no tapetinho novo e claro, olhou para as paredes bege recém-pintadas, para o cabide arrumado, para o espelho em que se refletia uma mulher de 54 anos, com olhos cansados, mas tranquilos. Aquele corredor era dela. Aquela casa era dela. Aquela vida, enfim, era só dela. Eva apagou a luz, foi para o quarto e se deitou. Lá fora, chovia fino e silencioso. O poste na esquina do prédio iluminava as gotas de amarelo, e as sombras deslizavam devagar pelo teto. Da parede, ao lado dos vizinhos, vinha uma música suave, algo velho, daquelas melodias que tocavam no rádio na sua juventude. Eva fechou os olhos e pensou, que estranho como uma coisa só pode virar tudo. Um tapete velho, sujo, gasto, que não servia a ninguém. E embaixo dele estava a verdade que lhe escondera por anos. E o mais assustador não foi que a verdade revelada era cruel. O mais assustador foi perceber como teria sido fácil não a encontrar, se não tivesse resolvido fazer faxina, se tivesse obedecido ao hábito dele e não mexido no tapete, se tivesse continuado vivendo sem fazer perguntas. Mas ela mexeu, levantou, sacudiu, e tudo desmoronou. Às vezes o segredo mais assustador não está no celular nem no bolso. Às vezes ele fica por anos ali mesmo, debaixo dos seus pés. E o mais difícil não é encontrá-lo, é finalmente decidir levantá-lo e ver o que está lá. Obrigado por nos ouvir. Com vocês o canal Recanto das Histórias. Pedimos desculpas por eventuais erros. Escrevam nos comentários o que acharam. Se gostaram, assinem o canal.